Graça e paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito tem como objetivo obter crescimento espiritual com base na meditação dos Salmos. O livro de Salmos, no hebraico, chama-se Tehillim. Se escreve Tehillim. E Tehillim significa louvores. Então nós temos um livro que é formado por 150 composições que são escritos em forma de poesia, que a grande maioria são louvores, foram escritos para serem louvores a Deus, mas tem alguns salmos em que o escritor faz uma oração e apresenta momentos particulares com Deus. Alguns salmos são de confissão de pecados. Então, nós temos, por exemplo, o Salmo 51, em que Davi faz uma confissão de pecados. Ele fala que ele reconhece que ele é um pecador e ele pede para Deus: cria em mim um coração puro e reto. Ele pede para Deus criar nele a retidão, porque ele reconhece-se como um pecador. Tem o Salmo 73, que foi escrito por Asaf, em que ele confessa que ele olha para os ímpios e vê a prosperidade deles, e que ele foi tomado pelo sentimento de inveja. Mas ele reflete sobre isso e termina o Salmo 73 dizendo que ele entendeu que no final da vida, aqueles que se preocupam apenas com essa vida acabam morrendo e não tendo acesso à eternidade com Deus. E existe o Salmo 13, por exemplo, em que Davi pergunta para Deus: até quando o Senhor ficará longe de mim? Então, o livro de Salmos ele é formado por 150 composições. A grande maioria são louvores a Deus, mas existem alguns salmos de lamentação, outros de confissão de pecados, e existem alguns salmos que falam sobre a situação com os inimigos. Como eles confiam em Deus quando eles estão cercados por situações difíceis. E o Salmo 25, que é o salmo que nós vamos ler hoje nós estamos no dia 25 desse propósito, ele fala justamente sobre isso. Esse salmo foi escrito por Davi e ele diz aqui: eu dividi esse salmo em duas cores, laranja e o verde. O Salmo 25, ele é uma oração a Deus, onde o rei Davi fala sobre a situação de ser cercado por inimigos, que ele confia totalmente no Senhor e que é o Senhor que vai guiar ele no caminho certo. Então a aplicação do Salmo 25 é de que se você está cercado por muitas circunstâncias difíceis, ou até mesmo por pessoas que querem tornar a sua vida difícil, confie em Deus, peça que Deus lhe dê iluminação, orientação, estratégia para que você consiga vencer essa situação e que o Senhor lhe proteja. Você está vendo na tela Salmos capítulo 25, mas o livro de Salmos, como nós falamos, ele é formado por 150 composições. Então, os Salmos não é um livro que é dividido por capítulo. Cada salmo é único, individual e não tem relação com o salmo anterior
salvo algumas exceções, como por exemplo o Salmo 42 e 43. Quando você lê o Salmo 42 e o Salmo 43, você percebe que o 43 repete muitos versos do 42. Então, muitos estudiosos dizem que o Salmo 42 e o 43 eram um salmo só, mas que na hora de entrar no livro dos Salmos acabou entrando dividido no Salmo 42 e no Salmo 43. Mas, como regra geral, cada salmo é um salmo único. Então, o correto é dizer Salmo 25. E salmos no plural se refere ao conjunto de todos os 150 salmos. Então, o Salmo 25 ou o Salmo de número 25, ele fala assim: A ti, Senhor, levanto a minha alma. 2. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Então, logo no princípio, ele já revela que ele busca a Deus, a quem ele levanta a sua alma. No versículo 2, Deus meu, ou seja, ele confia em Deus e ele pede para que Deus não o deixe confundido e nem que os seus inimigos triunfem sobre ele. Em verde, eu coloquei todas as frases desse salmo em que o rei Davi exalta a Deus. Então, aqui no versículo 3 ele fala: Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Então, aqui ele está exaltando a Deus. No versículo 1 e 2, ele está orando, dizendo: Eu levanto a minha alma a Deus. Eu confio em Deus. No 3, ele está exaltando a Deus. Aí no 4 e no 5, ele pede: Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. 5. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Aqui ele pede que Deus o guie e o ensine o caminho certo, o caminho da verdade, e que ele espera no Senhor todo o dia. Muitas vezes nós acordamos cheios de fé, mas de repente acontece um telefonema, o contato com alguém negativo, e aí nós ficamos sem esperança no Senhor. Mas aqui no versículo 5, na parte final, ele fala: Por ti estou esperando todo o dia. Aqui nós podemos pegar uma lição, que nós possamos ter a nossa confiança plenamente no Senhor, durante todo o nosso dia e todos os dias da nossa vida. Aí no versículo 6 ele pede: Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Ele está exaltando ao Senhor, dizendo: O Senhor tem misericórdia. A palavra misericórdia é formada por duas palavras, miséria e cordes, que significa coração. Então Deus nos recebe com o coração dele, de bondade, apesar das nossas misérias. Então ele fala: Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, ou seja, lembra-te, Senhor, que apesar dos nossos erros, das nossas fraquezas, o Senhor nos recebe com o seu coração. E das tuas benignidades, ou seja, das tuas bondades, porque são desde a eternidade. Deus é eterno. Agora no 7, ele faz um pedido: Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Então ele pede para que Deus esqueça dos pecados dele. Agora do 8 até o versículo 14, ele exalta ao Senhor. Ele fala que bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Deus é bondoso, ele é
reto. Ele tem poder para ensinar o caminho que é certo para os pecadores. Os pecadores são os que erram o alvo. A palavra pecado significa errar o alvo. Versículo 9: guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Quem é o manso? Aquele que aceita ouvir a palavra de Deus. Porque existem aqueles que são os arrogantes, os orgulhosos, os que não aceitam a palavra. Mas os mansos, eles são humildes, eles são atentos, eles querem aprender. Ele guiará os mansos retamente. Você tem sido uma pessoa mansa em aceitar a palavra de Deus? Ou tem sido aquela pessoa que quando Deus fala para você que um caminho não é bom, que uma pessoa não é a pessoa certa para você, e você tem tomado as suas próprias decisões e quebrado a cara muitas vezes? Ele guiará os mansos retamente, e aos mansos ele ensinará o seu caminho. Versículo 10: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu concerto. Concerto aqui significa aliança, para aqueles que guardam a aliança dele e os seus testemunhos. Então, os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam o pacto com Deus, a aliança com Deus e os seus testemunhos. 11. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Ele reconhece que Deus pode perdoar o pecado dele, que é um pecado grande, por amor do próprio nome do Senhor, porque o Senhor é benigno. Agora 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Temer significa ter respeito a Deus. Qual é o homem que respeita ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Então o versículo 12 está dizendo assim: existe alguém que respeita ao Senhor? Se essa pessoa respeitar ao Senhor, o Senhor vai ensinar o caminho que essa pessoa tem que escolher. Ele vai ajudar a pessoa. Agora, se a pessoa não tem extremo respeito ao Senhor, então Deus permitirá que a pessoa siga pelas suas próprias vontades e sofra as consequências das suas próprias escolhas, porque escolheu ter o domínio da própria vida e não honrar a Deus, não ter extremo respeito a Deus em primeiro lugar. 13. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. Então, a alma do homem que teme ao Senhor vai pousar no bem, e a sua descendência herdará a terra, ou seja, os seus descendentes vão ficar também no bem. Versículo 14. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Então veja que o segredo do Senhor, Deus revela os segredos dele para aqueles que o respeitam acima de tudo. E ele lhes fará saber o seu conserto. Ele mostra a aliança dele com aqueles que respeitam a ele acima de tudo. Agora ele termina o salmo, do versículo 15 até o 22, fazendo a sua oração, seus pedidos. 15. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. Então veja, ele fala no 15 que ele está olhando para o Senhor porque o Senhor é que vai tirar os pés dele da rede. Qual rede? Da armadilha dos inimigos dele. No 16, olha para mim e tem piedade de mim porque estou solitário e aflito. Ele se mostra frágil. Ele está sozinho, sem nenhum apoio. 17, as ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos.
18. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. 19. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. 20. Guarda a minha alma e livra-me, não me deixes confundido porquanto confio em ti. 21. Guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Sinceridade é uma palavra que significa sem cera. Quando um vaso está trincado, as pessoas passam cera para esconder a trinca. Mas devemos estar diante de Deus mostrando as nossas fraquezas, revelando os nossos pecados. Então ele fala no versículo 21, guardem-me a sinceridade e a retidão. Ou seja, que quando eu estiver falando com Deus, que eu não esconda os meus pecados, mas eu seja transparente, sincero, que eu não venha com máscara, que eu não venha querendo enganar a Deus. Quando eu sou sincero e falo a verdade para Deus, eu sou protegido. Por isso ele fala, guardem-me a sinceridade e a retidão. Que eu seja sempre honesto, verdadeiro, transparente com Deus e reto. Porque eu espero em Deus. E quando ele fala no versículo 21, guardem-me a sinceridade e a retidão, é porque ele sabe que se ele não for sincero e andar no caminho errado, não adianta nada ele dizer, eu espero no Senhor. Não adianta você dizer, eu espero em Deus, mas você faz tudo o que você quer. Eu espero em Deus, mas você não honra a Deus acima de tudo. Não obedece à palavra dele. Não ora de maneira constante. Não busca a direção de Deus. Dizer que eu confio em Deus e não temê-lo, que é respeitá-lo acima de tudo, é o mesmo que nada. É necessário dizer e agir com honestidade, sinceridade, verdade, transparência e retidão. E agora no 22, redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Ele pede que Deus perdoe o seu povo e que livre o seu povo de todas as tribulações diante dos seus inimigos. Esse é o Salmo 25, é um salmo que fala de cerco dos inimigos e da confiança que o rei Davi tem de que Deus vai revelar a vontade dele, o livramento dele, a bondade dele para aqueles que são mansos, que são sinceros e que andam na retidão. Então, esse salmo é um salmo que nos incentiva a sermos honestos com Deus e a respeitá-lo acima de tudo e a depositar a nossa confiança plena nele, porque ele tem a bondade, ele tem o poder de vencer todos os nossos inimigos, nossos adversários, e ele revela a orientação, a direção, o caminho correto para os que são mansos e sinceros e que são retos. Que nós possamos andar na retidão. Terminada essa leitura do Salmo 25, faço um convite a você. Você já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sabe o que significa aceitar a Jesus? Aceitar a Jesus significa que você tem os seus pecados perdoados. Nós somos pecadores. Temos inveja, mágoa, raiva, mentimos, às vezes nos corrompemos. Então, precisamos do perdão dos pecados para que possamos ter amizade com Deus. Deus enviou Jesus
para encarnar, vencer o pecado e morrer na cruz e pelo seu sangue nos purificar de todo o pecado. Quando nós aceitamos Jesus, os nossos pecados são perdoados. E quando pecamos, depois que o aceitamos, ele sempre nos limpa, porque o sangue dele tem esse poder. Para aceitar a Jesus, é necessário que você creia que ele é o Filho de Deus, que a morte dele na cruz garantiu o perdão dos seus pecados pelo sangue que ele derramou, e confessar que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Então, se você quer ter esse relacionamento com Deus, faça essa oração comigo. Repita: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Amém. Com essa oração, você aceitou Jesus como teu Senhor, então agora você deve ler a Bíblia, orar e pedir ajuda dele em tudo o que fizer. Ele lhe responderá, porque agora você pediu para ter o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai falar com você como uma voz interna. Quando você estiver no caminho certo, ele vai te trazer paz. Quando estiver indo pelo caminho torto ou errado, ele vai constranger você, dizendo que, apontando para você que se trata de um caminho errado. E agora você tem o seu nome escrito no livro da vida, porque você pediu isso na oração. E Jesus te purifica de todos os pecados. Você deve agora procurar uma comunidade de fé ou uma igreja e pedir informações sobre o batismo nas águas. O batismo em águas deve ser feito de forma consciente. É uma decisão de lavar-se dos pecados. Quando você sai das águas, você sai para ser uma nova pessoa em Jesus. Depois de batizado, você participa da ceia, que é uma comunhão entre os irmãos, onde um pão é partido, como o corpo de Cristo foi partido por mim e por você, e onde é oferecido um cálice com suco de uva, onde o suco de uva simboliza o sangue de Jesus que limpa do pecado. Quando você participa da ceia, você anuncia que um dia ele voltará, e lembra que ele morreu por mim e por você para nos dar a salvação. Vamos agradecer pelo Salmo 25, Senhor, te agradecemos, porque no Salmo 25 nós aprendemos algumas lições. Número 1, devemos confiar em Deus. Número 2, se somos cercados pelos nossos inimigos, não precisamos ter medo, porque o Senhor é Deus e o Senhor tem o domínio e pode nos ensinar o caminho certo para escapar dos nossos inimigos. Depois aprendemos que o Senhor só se revela para os que são mansos, os que são sinceros e os que são retos. Então é necessário ter uma vida de humildade, reconhecendo Deus acima de tudo, para receber a sua instrução e para tomar a decisão certa. Que nós possamos ser mansos e humildes, que possamos ser sinceros e retos para receber a sua instrução e andar no seu caminho correto e receber o livramento dos nossos inimigos. Te honramos e te pedimos que o Senhor permaneça conosco. Muitas vezes, esses inimigos são traumas ou problemas nossos, inseguranças nossas. Muitas vezes, esses inimigos somos nós mesmos, que tomamos decisões erradas e que não obedecemos à sua voz, mas que esses inimigos todos sejam derrotados e vencidos, e que nós possamos receber a redenção, como diz o último versículo que nós lemos. O Senhor é aquele que redime Israel de todos os seus pecados, que nós possamos ser limpos, redimidos,
de todos os nossos pecados para sermos teus filhos e amigos para sempre. Em nome de Jesus, amém.